Lira mensageira, uma expressão que condensa o recado político dos dois livros que foram lançados durante o Estado Novo, Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. A ideia do ensaio é fazer um rastreamento da formação intelectual, escolar e a socialização política dessa geração do chamado Grupo Estrela em Minas, que reunia um grupo de jovens, de rapazes. Uma parte acabou enveredando pela carreira literária e outros se tornaram políticos, homens públicos, ligados à representação da elite mineira no plano estadual e no plano federal. Então, a primeira parte é uma reconstituição dessas lutas internas à elite mineira entre 29 e 34. Em segundo momento, uma reconstrução da história social desse grupo, chamado Grupo Estrela. Em seguida, uma análise da produção poética do Drummond entre 30 e 45, no momento em que ele sai por um ano da posição que ele ocupava no Ministério da Educação junto ao Capanema, já às vésperas da queda do Estado Novo, com ênfase na análise dos dois livros que, digamos assim, contém o recado político que eu designei nessa fórmula sintética condensada de Lira mensageira, quer dizer, de uma poética que quer dar um recado político no contexto da ditadura e, já na Rosa do Povo, em plena guerra, certo? Segunda Guerra. Bom, o segundo ensaio é um ensaio sobre o imaginário que a gente pode rastrear nas obras de estreia dos modernistas em São Paulo, da primeira geração. Eu achei que seria interessante explorar obras que são, em geral, desconsideradas, postas à margem, muitas vezes refugadas pelos próprios autores, não constam das obras completas, e, na verdade, são obras das quais eles têm, vamos dizer assim, claramente, uma certa vergonha. Então, o que é o interesse dessas obras? Eu acho que o primeiro interesse dessas obras é que elas estão ainda muito coladas ao período de formação na Faculdade de Direito. Com exceção do Mário de Andrade, que não fez Faculdade de Direito, mas se formou no Conservatório Musical, todos os outros frequentaram a Faculdade de Direito, e essas obras de estreia são muito representativas dos embates e dos dilaceramentos intelectuais que eles estavam vivendo no interior da faculdade, as primeiras leituras. Então, são obras que, de uma certa maneira, retêm, me parece, marcas sociais da experiência de uma forma mais inequívoca do que obras posteriores. Eu faço uma análise, um perfil contrastado e comparativo entre as bancadas da UDN e do PSD na Constituinte de 46, de 1946, pós-Estado Novo. E é claro que o perfil dessas bancadas tem muito a ver com a experiência do Estado Novo. Então, eu acho que isso se liga ao primeiro ensaio, na medida em que muitos homens públicos, por exemplo, do pessoal udenista, da ala dos bacharéis, que eu analiso em detalhe, estão no primeiro ensaio, porque pertenciam ao Grupo Estrela.
Então, havia uma sintonia entre os textos, mas o texto não depende do primeiro ensaio. O que o argumento do texto sugere é de que essas duas bancadas constituem um embrião dessa cisão entre uma direita, udenista, e uma esquerda, entre aspas, PCdista. Quer dizer, que não seria exatamente uma esquerda, porque ambos pretendiam o controle do poder central, dos governos estaduais e do poder central. Então, o que é diferente no texto em relação à análise política usual? É, de novo, o foco e o privilegiamento de uma história social das famílias e do itinerário escolar, político e intelectual desses deputados eleitos nas duas bancadas.